Romanos capítulo 5, verso 12. Vai até o 21. Então vou ler, os irmãos acompanham. A tradução que nós usamos aqui é a ARA atualizada. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos orar. Grande Deus, nós queremos te agradecer nesta noite. Agradecer pela tua palavra, o teu conhecimento, pela tua graça, a tua informação que tu nos passaste neste capítulo, neste texto, e que o Senhor seja glorificado e que nós sejamos edificados e que a nossa vida seja transformada pela palavra de Deus. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, Romanos, o livro de Romanos é um dos livros assim bem forte. Romanos. Se você puder ler Romanos, leia. Leia e releia. Por quê? Porque esse é um texto bem grande. Nesse texto você pode trabalhar muitas coisas. Nesse texto. Então, não é uma pretensão minha de mexer nesse texto todo. Por quê? Porque é muita coisa aqui. Mas existem algumas coisas básicas aqui para a sua vida. Napoleão Bonaparte, se os irmãos já viram falar nesse homem, ele disse de um historiador falando sobre ele: olha o que ele disse, morro antes do tempo. O meu corpo será devolvido à terra e se tornará alimento dos vermes. Tal é o destino que tão cedo aguarda o grande Napoleão, conquistador do mundo, conquistado pela morte, que será conquistado pela morte. Ele disse antes de morrer. Ele tinha razão. A morte reina. Nós não gostamos de falar de morte. Mas a coisa mais certa é a morte. Portanto, se é a coisa mais certa, você tem que estar preparado. A morte é o rei supremo. A morte é o monarca. Paulo está certo quando diz a morte reinou. Ele usa no passado. A epístola de Hebreus, em capítulo 2, diz assim, 2,15: pelo pavor da morte estava o sujeito à escravidão por toda a vida.
Ele está falando dos remidos. A humanidade inteira conhece a morte. E ela é chamada, em Jó 18:14, rei dos terrores. Todas as épocas e culturas têm têm traumatizado a vida das pessoas em pensar na morte. Ela abala, ela debilita. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas a Bíblia é clara nisso. Por todo mundo as pessoas pensam nisso. A Bíblia usa 19 vezes o texto sombra, a palavra sombra, em perspectiva da morte. Sombra, que é uma figura de linguagem, mas ela destaca o sentimento que tem a morte. A Bíblia relata várias palavras que falam de morte. Mas a grande pergunta é, por que morremos? Por que morremos? Nós já nascemos para morrer? Uma criança quando nasce para morrer. Mas por que morremos? Por que todos morrem? Por que uma pessoa dura 80 anos e morre, dura 90 anos e morre, e uma criança que nasce morre, e uma que morre no ventre? Por quê? A Bíblia mostra aqui dois homens, Adão e Cristo. A Bíblia mostra aqui o impacto que esses dois homens tiveram na história. Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. Então gostaria assim de tratar em 3 pontos esse assunto sobre as últimas coisas, a morte. Primeiro, o motivo da morte. No verso 12 diz, o pecado entrou no mundo por um homem. Embora o pecado já tivesse ocorrido no mundo angelical, não foi Adão que criou o pecado, não foi Adão que formou o pecado, mas o pecado já tinha ocorrido no mundo angelical com o diabo, no caso chamado Lúcifer. Na história humana veio através de Adão. Então, o que acontece? O pecado é a consequência da conspiração contra Deus. O pecado é a rebelião contra Deus. O pecado é a desobediência contra Deus. Adão escolheu desobedecer. Adão tinha um livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio, nem eu. Conversando com uma pessoa, um jovem, e ele disse, não, meu querido, eu tenho livre-arbítrio. Tu não tem. Aí, não, mas eu tenho, eu posso escolher com quem casar. Isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio, do ponto de vista bíblico, é o seguinte, que você tem poder para fazer o bem, só o bem, que Adão tinha. Ele tinha livre-arbítrio. Nós não temos mais livre-arbítrio. Nós somos escravos, sem Cristo, do pecado. Aí eu disse para ele, então a partir de agora, diga que você não vai mais fazer o mal, que você não vai mais pensar, que você não vai mais desejar nada para ninguém, que você... Não posso fazer isso. Eu digo, porque tu não tem mais livre-arbítrio. Quando o pecado entrou, acabou com o livre-arbítrio. Então, amados, é uma rebelião. E essa rebelião está em tudo que nós estamos vivendo. Está na escola, você que trabalha em escola, você que é professor, você vê a rebelião dos alunos. Você vê a rebelião dos professores. Você vê a rebelião na vida. Você vê a rebelião dos seus filhos. É o pecado. Há pessoas no mundo dos pensadores exaltando o diabo. Um dos homens conhecidos no mundo da política e no mundo do pensamento chama-se Saul Alinsky. Escreveu um livro chamado Regra dos Radicais, como destruir os adversários. Saul Alinsky, ele trabalhava, ele pensava em como destruir o sistema de governo. Saul Alinsky já morreu. Muitos não sabem quem é Saul Alinsky, mas os pensamentos deles estão aí na política. Saul Alinsky fez uma dedicação no seu livro Os Radicais. Se você quer aprender 3 passos como derrubar alguém, Saul Alinsky ensina. E ele diz, ele faz uma dedicatória a Lúcifer no seu livro. Esse livro é usado na área de política, de guerra política.
O cara que é político aí tem que ler esse livro, Saul Alinsky. Saul Alinsky era um democrata. E ele diz assim, no seu livro: devemos olhar para o passado e dar algum crédito ao primeiro verdadeiro radical. Olha aí, de todas as lendas, mitologia e história, nós não sabemos onde começa a mitologia e começa a história. O primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o sistema e fez uma forma eficaz o seu império, o seu reino, foi Lúcifer. Isso é um livro conhecido. Ainda não foi traduzido, mas ele já tem várias partes. Isto é, faz parte da rebelião. Quando você vê um homem na área da cultura, exalta a ideia da rebelião. O que é isso? É o pecado. O pecado está entranhado nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não damos valor ao pecado. Mas a Bíblia diz, por muitas ofensas, no 5,16. Então, este é o pecado da desobediência de Adão, lá no Éden. Você não cometeu esse pecado de Adão, você, específico de não comer do fruto, você e eu não cometemos. Porém, nós somos pecadores, porque Adão pecou. Não apenas herdamos o pecado de Adão, mas somos como ele agora, cada um é seu próprio Adão. Então o motivo da morte, o pecado. O pecado tem sua origem Adão, porque estamos de modo especial nos lombos de Adão. Nos lombos de Adão. Às vezes você pode entender, mas que negócio de lombo? Você que está vivo aqui, você está no lombo do seu bisavô. Se o seu bisavô não tivesse existido, você não existiria. Se o seu avô morresse numa idade, o seu tetravô, o que for, se não tivesse existido, você não viveria, porque você está lá. E nós estamos em Adão, estamos no lombo dele. A Bíblia mostra aqui pelo menos 5 ocasiões, do verso 15 a 19, falando sobre a verdade que, pelo pecado de um homem, todos pecamos, todos pecaram. Observa aqui, 5,15, pela ofensa de um só morreram muitos. O julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Esse é um texto rico para mostrar a nossa natureza. A morte entrou no mundo pelo pecado. Onde vive o pecado, vive a morte. O princípio da morte tornou operativo na vida de Adão, na vida de Eva e na sua e na minha vida. Onde o pecado reina, ele reina para a morte. O pecado nunca reina para a vida. O pecado tem como moeda, o salário do pecado é a morte. O pecado destrói você. Ele diz para você que você tem que ser livre, mas você nunca vai ser livre porque tu é escravo do pecado. O pecado é uma lei. Assim como a gravidade é uma lei, e você não pode dizer, eu não quero a gravidade. Você não tem que querer, você tem que obedecer. E se você ofender a lei da gravidade, a gravidade lhe mata. O pecado é a mesma coisa. É um poder grande. E só quem poderia vencer o pecado era Cristo. Nenhum anjo, nenhum arcanjo poderia vencer o pecado. E nem você, nem eu. Então, amados, o pecado reina pela morte, como diz 5:21. O pecado tem como moeda o salário. A Bíblia diz em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Aí você diz, mas eu não morri. Você está morrendo, e eu. Porque somos pecadores. Então a morte tornou a penalidade do pecado. Nós somos solidários com Adão. Nós somos solidários na culpa. Nós somos solidários por causa do pecado. O pecado é a mãe da morte. Foi o pecado que trouxe a morte. William Hendricks, que é um teólogo, diz assim, a solidariedade da culpa implica a solidariedade da morte. Solidariedade da morte. O pecado e morte não podem separar-se, estão juntos, são siameses.
John Stott, o irmão que já morreu, John Stott, o inglês, ele diz: a pena de morte cai hoje sobre todos os homens, não apenas porque todos pecaram como Adão, mas porque todos pecaram em Adão. Que tipo de morte entrou no mundo? 3 tipos de morte entraram no mundo: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, todos nós vamos passar por isso se Jesus não voltar. A morte espiritual, separação entre Deus e você, se você vive alheio à palavra de Deus, a vida com Deus. A morte espiritual e a morte eterna é naquele grande dia a separação completa de Deus. A morte eterna, a segunda morte. E esta morte é a última. Todos esses males afetam o homem. Todos esses tipos de morte afetam o homem. Então, amados, o motivo da morte, o pecado. E a gente não dá valor ao pecado. Nós estamos numa sociedade que não gosta da palavra pecado. E ela cria muitas palavras para enganar. O diabo trabalha para enganar. Mas o motivo da morte, o pecado. Por que você morre? O pecado. O alcance da morte, segundo ponto. O alcance da morte. A morte sobreveio sobre todos os homens. Verso 12. Porque todos pecaram em Adão. Porque o salário do pecado é a morte. A morte passou para todos os homens. Ele atinge todos, sem distinção. Ricos, pobres, intelectuais, analfabetos, doutores, velhos, crianças, todos, ateus, quem não crê em Deus, que é agnóstico, ele abrange todos. A morte reina, não podemos nos esconder da morte. Ele é o último inimigo a ser vencido. Por quê? Porque ele vai vencer você e eu, a morte. Se Jesus não voltar, ele vai nos vencer agora. Mas a Bíblia fala da vitória de Cristo. O pecado de Adão impôs o reinado da morte antes da lei. Diz assim, Paulo já havia feito uma distinção entre o pecado sem lei e o pecado sob a lei. Aqueles que viveram antes da outorga da lei do Sinai, mesmo não pecando contra a proibição específica, pecaram na lei da consciência, pecaram contra a revelação natural. Isto é, os índios que moravam no Brasil nunca ouviram falar do Evangelho. Eles morreram. Por que eles morreram? Se eles não sabiam a lei do Sinai, porque eles estão em Adão. E todos que estão em Adão morrem. Pecaram contra a lei da consciência. Observa, muitas vezes as pessoas das suas comunidades, assim, muito antigas, fizeram leis. Você acha, muitas vezes nós somos de uma sociedade que se diz intelectual, que se diz de tecnologia. Você acha que os nossos irmãos como Adão, e em Adão, os irmãos de povos, acham que eles não têm leis, que eles não criam leis? Não, eles criam leis, eles criaram leis, mas eles quebraram as leis que eles criaram. Você acha estranho? Deus vai julgar. Deus julga segundo a luz que Deus deu para eles. Então, eu estava assistindo um documentário de uma tribo lá na África. E eles tinham criado umas leis. E nesse documentário eles diziam que eles criaram as leis, mas os próprios juízes quebravam as leis. Por que isso? Por causa do pecado, por causa da rebelião. John Stott diz: durante o período entre Adão e Moisés o povo pecou, porém seus pecados não lhe foram levados em conta, porque o pecado não é levado em conta quando não há lei, mas a morte reinou. Eles não tinham os 10 mandamentos escritos, mas eles tinham a lei de Deus gravada no corações deles. John Murray conclui: quando todos os fatos da época pré-mosaica são levados em consideração, a única explicação para o domínio universal da morte é a solidariedade de todos os homens em Adão. Então o pecado de Adão lançou todos os homens no abismo. A partir da queda, todos os homens nasceram caídos,
contaminados, corrompidos pelo pecado. E as obras que o pecado traz? Porque produz morte? Porque nós temos dentro de nós, temos o princípio corrupto do mal dentro de nós. Fazemos as más ações. Amados, amigos, não nos tornamos pecadores porque pecamos. Pecamos porque fomos feitos pecadores. Não sou pecador porque peco. Peco porque nasci pecador. E porque nasci pecador, o princípio da morte opera em mim. E eu vou morrer fisicamente. Sem Cristo eu vou morrer estou morto espiritualmente. E sem Cristo eu vou morrer eternamente. Com a queda de Adão, o homem perdeu o livre-arbítrio. Ele não pode mais fazer o bem total. Ele não pode mais. Por quê? Porque ele está inclinado para o mal. O homem tornou-se inimigo de Deus. Então o pecado em Adão subjugou todos os homens ao reino da morte. Isto é, o alcance da morte é em todos os pecadores. Deus havia dito a Abraão que não comesse do fruto, mas ele comeu. Não morremos porque praticamos atos, mais ações de pecado. Não, morremos porque o pecado está em nós, operando a morte. Se você nascesse e não cometesse nenhum pecado de ação, nem de pensamento, você morreria. Por quê? Porque dentro de você tem uma raiz que é rebelde contra Deus. Agora, que prova que nós temos que somos pecadores? Qual é a prova? Que nós morremos. A alma que pecar, essa morrerá. Olhe para um bebê. Por que o bebê morre? Por que um bebê morre ao nascer? Aquele bebê cometeu algum ato de pecado? Aquele bebê cometeu um pensamento de pecado? Aquele bebê cometeu falou alguma coisa de pecado? Não. Então por que o bebê morre? O fato de que há um princípio do pecado que está no bebê, operando nele desde ao nascer. O fato de que esse princípio estava operando e colocou naquele bebê o potencial para morrer. Uma criancinha que morre, síndrome da morte súbita infantil. Não sei se os irmãos já souberam disso, de alguém assim, uma criança. Não cometeu um ato de pecado, não disse uma palavra pecaminosa, não teve um pensamento mau, como então poderia morrer? Ele morre porque o pecado está nela, ela morre porque o pecado está nela, já está operando o princípio da morte. E assim, antes que uma criança cometa um ato de pecado explícito, intencional, o potencial da morte já existe dentro dela e ela morre. Há uma semente corrupta ali, uma disposição para a morte. Então a morte é justa, a retribuição divina pela transgressão deliberada em Adão. Então, amados, o pecado de Adão sentenciou todos os homens como culpados e condenados ao juízo. É a Bíblia que fala sobre isso. É o único livro que fala sobre isso. O pecado não é algo neutro e inofensivo, é maligníssimo. É um atentado, uma conspiração, uma rebelião contra Deus. O pecado atrai a ira de Deus. A Bíblia diz, aquele homem que não crê no Senhor, que não se arrepende dos seus pecados, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, amados, o motivo da morte, o pecado, o alcance da morte, todos, sejam grandes, pequenos, crianças, o que for, todos morrem. Por quê? Porque tem um princípio já da rebelião no coração, na vida. Não precisa cometer pecado, não precisa fazer pecado, não precisa para morrer, porque já é pecador. Isto é, amados, nascemos num caixão, espiritualmente.
A pessoa com quem eu tive uns 5 anos de treinamento, pastor Federico O. E ele disse que ele foi na época, ele foi no velório. E ali, né, ele queria pregar o evangelho. E estava lá o irmão na pedra. E o nome do irmão era Raimundo. E aí ele disse: Raimundo, acorda. Aí o pessoal olhando para o pastor, né? Isso é doido. Raimundo, acorda, rapaz, vamos merendar. Aí o irmão: pastor, o senhor não está delirando? Não, estou não. E aí o pastor começou: eu chamo o Raimundo, ele não acorda. Mas por que ele não acorda? Porque ele está morto. Da mesma forma, espiritualmente, eu estou morto no meu pecado, e muitas vezes eu ouço a palavra de Deus e eu não me arrependo. E você fala e fala, explica, e a pessoa não entende, porque está morta espiritualmente, não entende. Você tem que ter paciência, porque você e eu um dia fomos assim, não entendíamos. Por quê? Porque Jesus não tinha aberto nossos olhos, Jesus não nos tinha tirado da morte espiritual, que todos nós nascemos sem Cristo. Então, amados, nós temos a vitória sobre a morte. Ninguém venceu a morte. Napoleão não venceu. Gengis Khan não venceu. Os imperadores não venceram. Os intelectuais não venceram. Um homem famoso, né, da Apple, não venceu. Mas por quê? Porque só quem pode vencer a morte é Cristo. Cristo é o segundo Adão. O primeiro caiu no jardim, Jesus. O segundo Adão triunfou no deserto. O primeiro Adão é a terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão introduziu a morte e o pecado. O segundo Adão introduziu a vida, a imortalidade e a justiça. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão nos levará de volta para o paraíso. A expressão muito mais, repetida no verso 15 e 17, indica que em Jesus ganhamos muito mais do que o perdemos em Adão. A graça do segundo Adão é maior do que o pecado do primeiro Adão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nossa união com Adão significou o reino da morte, pecado, desgraça. Nossa união com Cristo significa reino da graça, reino da vida. Cristo foi diferente de Adão quanto à sua motivação de sua obra. Adão ficou egoísta, o pecado entrou no seu coração e ficou egoísta, mas Jesus não. Jesus se esvaziou, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou. Então, a transgressão, a ofensa foi um ato de pecado, mas para Adão, mas Jesus obedeceu ao Pai. Adão agiu motivado pelo esse egoísmo, Jesus agiu motivado pela renúncia, para obedecer a Deus, para alcançar a salvação para você. Então a vitória para o pecado é em Cristo. Cristo foi diferente de Adão quanto aos efeitos imediatos da sua obra. Bastou a transgressão de Adão para precipitar a raça toda no abismo. E na condenação, o pecado do primeiro Adão trouxe julgamento sobre toda a raça. Nele caímos, nele fomos julgados. Quando Cristo, como nosso representante fiador, foi à cruz, todas as nossas transgressões foram lançadas sobre ele. E quando você crê em Jesus, Deus perdoa seus pecados, passados, presentes e futuros. É isso que é a salvação. É isso que é as boas novas. Jesus venceu a morte. Cristo foi diferente de Adão quanto aos resultados finais da sua obra. Jesus venceu a morte. O pecado de Adão gerou a morte de Cristo gerou a vida. John Stott diz assim, na mesma linha de pensamento, diz que antes a morte era o nosso rei, nós éramos escravos dela, totalmente sujeitos à tirania. O que Cristo fez foi nos libertar da morte, de modo que nós podemos ter vida eterna e um dia estaremos com o Senhor.
Amados, a desobediência de Adão tornou pecadores todos os homens, mas a obediência de Cristo tornou justo os que creem. Há pessoas que pegam esse texto aqui, 5,19, para dizer que Deus vai salvar todos. A salvação universal, não. A salvação não é universal, a salvação é para todos aqueles que creem no Senhor, na sua obra. Então, a cruz verteu o sangue de Cristo, e nós vamos tomar a ceia, lembrando que essa morte nos libertou da morte eterna, que essa morte nos libertou das garras do diabo, que essa morte nos libertou do pecado. A graça é maior do que o pecado. A redenção levou o homem não apenas ao estado original, mas a horizontes muito mais sublimes. A redenção nos transforma em reis e rainhas que irão habitar com o Senhor. Então, amados, Deus deu a lei para você e para mim. A lei simplesmente nos torna mais conscientes do pecado. A lei não nos salva, mas Deus deu a lei. A lei não torna as pessoas pecadoras, mas ela simplesmente torna mais explícito o seu pecado. Então Deus deu a lei para nos livrar, não é nos livrar do pecado a lei, mas para tomar a nossa mão e nos levar até Cristo. A lei mostra que você não tem condição de cumprir a lei. A lei só arrasa você. A lei só condena você, mas ela mostra o caminho para Cristo. Deus não está atrás de homens que não pequem nesse mundo. Deus está atrás de homens que se submetam à sua vontade. Por quê? Porque o pecado foi tratado em Cristo. E aí muitas vezes alguém chegava com Paulo e dizia: mas aí nós podemos pecar para que a graça seja mais abundante. Não, de modo nenhum. Se você é de Cristo, você, quando cai em algum pecado específico, você fica triste. Porque você decepcionou, porque você não considerou a palavra de Deus, você fica triste. E o diabo chega com você e diz: tu pecaste de novo, tu não tem condição de entrar no céu, tu não tem condição de seguir a Jesus, porque tu pecaste de novo. Mas o Espírito Santo chega e diz: olha, se arrependa do seu pecado. Confesse o seu pecado. Porque Jesus é o nosso advogado. Porque Jesus venceu o pecado, porque Jesus venceu a morte. Então a graça vamos dizer, desbarata o reinado do pecado e da morte. O reinado da graça trouxe salvação a todos aqueles que creem. Nós somos salvos da culpa, do pecado, somos justificados, somos santificados, e um dia nós seremos salvos da presença do pecado, tudo por causa da morte de Cristo. A salvação em Cristo. Amados, a graça não apenas anula a morte, mas a graça nos dá vida eterna. Em Hebreus 2, de 14 a 15, revela na morte de Cristo. A morte de Cristo. Deus venceu a morte. Isso quer dizer, enquanto José de Arimateia prestava o serviço, levando um morto, Deus estava derrotando o diabo e a morte, assegurando nossa liberdade. O diabo pensava que tinha destruído Jesus, mas aquela morte era a desgraça e o juízo sobre o diabo. Há um irmão que já morreu há muitos anos, escreveu um livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Olha essa frase. A morte, você pode vir na internet, a morte da morte na morte de Cristo, John Owen. Ele meditou sobre a obra de Cristo. Naquele dia, há 2000 anos, Deus realizou a grande coisa. O único inimigo que Jesus tinha que vencer era o pecado. O pecado é maior do que diabo. E o único que poderia vencer o pecado era Cristo, com um golpe fatal em Satanás, na sua cabeça, no seu poder de autoridade. Para o cristão, a vida tem muitas complicações. Você que quer seguir a Cristo, você vai sentir como o pecado vem forte mais, como o diabo aparece mais, como ele se expressa. Então, mas
Os desafios são enfrentados com a certeza de que Deus está com você. As frustrações são entregues a Deus e Deus lhe dá fé para você vencer. A morte deixa de ser um mistério e finaliza apenas a etapa e um propósito maravilhoso para Deus. A morte continua sendo invasiva, isto é, agressiva, mas não nos pega de surpresa porque estamos prontos. Você e eu não queremos morrer, mas se Deus chamar você e eu, nós estaremos prontos, porque Jesus venceu o pecado, venceu a morte. Então, amados, para a gente concluir aqui, o motivo da morte, o pecado. O alcance da morte sobre todos. A vitória da morte, a morte e a ressurreição de Jesus. Só Ele venceu a morte. Só Ele tem as chaves da morte e do inferno, como diz Apocalipse. Onde encontrar esperança diante da morte física, espiritual e eterna? Onde? A esperança está em Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem esperança. Você vai viver só para cá. Você vai acumular bens, você vai trabalhar muito. Tem gente que vive só para o trabalho. Não, porque eu ganho pouco e vai trabalhando, ele não pensa na vida dele espiritual. E Jesus diz na sua palavra: ó louco, hoje te pedirão a tua alma que tu tem preparado. Amados, a nossa esperança é Cristo. Então fixe sua esperança em Jesus. Creia na palavra de Deus. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí você diz: ah, mas Lázaro morreu. Sim, ele morreu fisicamente, mas ele teve vida eterna e ele está com o Senhor na presença dele. Então todos aqueles que creem no Senhor, eles são resgatados. E quando eles morrerem, eles não vão para o inferno, eles vão para a presença de Deus, porque Jesus já venceu a morte. E se você tiver tempo, na hora que a morte chegar, diga para Deus o que você crê nele. Grave o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Diga para Ele. Se Ele der tempo para você pensar, diga que você crê nele, porque Ele venceu a morte. A morte é o último inimigo a ser destruído. Nós não destruiremos aqui, mas escatologicamente, isto é, naquele grande dia, quando Deus colocar um novo corpo para você, você pisará sobre a morte, porque você será rei, sacerdote e rainhas no reino de Deus. Amados, do Adão veio o pecado e a morte. De Jesus veio a vida e a vitória sobre a morte. Amém.